Que isso? Não me solta! Me solta! Não, não! Onde vocês estão levando meu marido? Ai, papai! O que está acontecendo? Me solta! Não! Meu amor! Não, minha filha! Não leva minha filha, não, por favor! Não! Que é isso? Solta! Solta! Fica comigo, papai. Essa é a realidade de milhares dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se presos em países onde seguir a Cristo pode levar à prisão. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade de prisões rigorosas, onde a tortura é frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e às vezes até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje, pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90.000 aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos, nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. A esperança na oração, a esperança no corpo de Cristo reunido. E por isso, no dia 30 de maio de 2021, acontece o Domingo da Igreja Perseguida, o movimento nacional de oração. Juntos vamos levantar um clamor para que cadeias sejam quebradas e nós possamos ver as portas das prisões abertas, para que enfim sejamos todos livres. Experimente o poder da oração você também. Participe! Em 2021, o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh,
Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021. Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20, depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição. A Igreja Livre precisa aprender que nós somos salvos para viver e para morrer por Cristo. Nós não estamos dispostos a morrer por Cristo. Nós não estamos dispostos a passar nenhum risco por Cristo. Os nossos irmãos estão sendo tomados de assalto. Estão sendo roubados nas suas vidas, em suas famílias. E nós não queremos ouvir falar sobre a igreja perseguida. Nós não queremos saber o que está acontecendo na Eritreia. Oh, queridos, eu recebi um telefonema do Portas Abertas. Eles me mandaram um CD de uma jovem chamada Ellen Berrani. E me mandaram um CD, eu pedi o CD dela. E essa jovem foi presa porque gravou um CD evangélico pop, pancadão. Só arrebatar uma multidão de adolescentes na Eritreia. O governo achou que ela era demais e mandou prender a Ellen num container no deserto. Mais de 40 graus de dia, menos 10 de noite. E ela apanhou durante anos dentro daquele container. Quebraram suas pernas várias vezes. E um papel dentro do container para ela assinar e negar tudo que ela tinha dito nas canções. Era só assinar o papel e tirar ela de lá. Com um filhinho de 3 anos, uma menina de 3 anos. A filha crescendo lá de fora e ela apanhando dentro do container porque gravou um CD evangélico. Aí eu fico irritada. Quando chega um jovem pra mim e diz: eu vou pra MK, sabia que você é um cantor evangélico? Ah, meu filho, se encontra o teu chamado. Vocês acham que o meu chamado é ser cantora evangélica? Ah, tá bom. Se o teu chamado é só esse, meu filho, desiste. Desiste. Vai fazer música secular. Desiste.
você tem que ter um desespero dentro de você. Você tem que ter uma inquietação pelas almas. Você tem que respirar. Salvação, 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 salvação. E como é que faz agora? Faz música? Então vamos fazer música para ter salvação. Ai, como é que faz agora? Faz teatro? Então vamos fazer teatro para ter salvação. É para pregar a palavra. Então vamos pregar a palavra somente pregada. Ou então é para ser crente, melhor ainda. Então vamos ter desespero para ter salvação. E essa moça incomodou muita gente dentro do container. E eu já não dormia mais. Eu ia para minha cama e eu ouvia o barulho das 14 crianças do outro container. E eu botava meu joelho no chão. Deus, Deus, Deus. E eu via a Ellen dentro do container. Perto da minha casa tinha um container na esquina. Eu não tinha como fugir da Ellen. Dia e noite eu dizia: essa jovem está dentro desse container porque fez a vontade de Deus. Eu fui convidada ao troféu Talento. E eles me deram o troféu de cantora do ano. Peguei aquele troféu, Deus falou comigo: você está achando que esse troféu é para você? Esse troféu é da Ellen. Você nunca ficou presa dentro do container, pode mandar o troféu para ela. Eu peguei aquele troféu e mandei para ela. Achei que nunca ia ver. Mas no meio da minha agonia, porque havia alguém muito próximo, alguém que eu nunca vi na vida, mas alguém que era igual a mim, alguém que era desesperada pelo evangelho, pela salvação, num país perseguido, num país proibido de pregar o evangelho, uma jovem que usou a arte a favor da palavra e do evangelho. Ah, meu Deus do céu, eu não tinha paz para comer a minha comida quente no meu prato. Ela comia no chão. Ela não tinha paz para usar o meu banheiro de granito. Ah, porque ela não tinha banheiro. Ela não tinha paz. Não tinha paz. Essa unção me tomava por inteiro. E um dia nós estávamos em casa e meu marido deu um grito lá do segundo andar: Fernanda, soltaram ele! E eu subi correndo as escadas e não podia acreditar. O governo negava a existência dela, dizia que ela era um fantasma. Ela e as outras 14 crianças, o mais novo com 8 meses, o mais velho com 12 anos. E os pastores, no outro container, todos eram fantasmas, fantasmas para o inferno. Assustavam o inferno. Por isso que eles estavam ali. E um dia eu recebi um telefonema. Me avisaram que o homem que fugiu com a Ellen do campo de concentração tinha sido morto e decapitado. E a cabeça dele tinha sido colocada na porta da casa do pai dele. Ninguém tinha notícia da Ellen. Ninguém sabia onde a Ellen estava. Ninguém sabia se ela tinha sumido pelo Cairo. E eu estava ligando para a Missão Portas Abertas. Eu queria trazê-la para o Brasil, mandá-la para a BBR, as pernas dela. Eu queria saber o que estava acontecendo. E eu mandei e-mails para o mundo inteiro. Ninguém podia me dizer onde ela estava, era segredo. E um dia chega uma foto no meu e-mail com a Ellen segurando o troféu Talento. Sua linguagem missiológica eficaz é a linguagem da unidade, a linguagem do desespero por salvação, a linguagem de não ter sua vida por preciosa, mas o evangelho por precioso. A sua linguagem correta é a que Deus quiser usar na hora certa, no tempo certo. Não existe uma fórmula, não existe um jargão, existe uma paixão avassaladora, desesperadora, que te consome de dentro para fora, de fora para dentro, e que te faz um semelhante a Cristo todo o tempo.
Na Eritreia, Ellen foi presa por causa de sua fé. Enquanto estava na prisão, foi cruelmente espancada. Esta é sua história. Um poder sobrenatural. Não sabia dizer se havia pessoas orando por mim ou não enquanto estava presa, mas eu sentia o poder, algum tipo de poder. Isso porque o que acontecia ali estava além do nosso entendimento. Mesmo sendo tão difícil, eu sabia que alguém estava orando por mim. A paz invade o coração de Ellen. Enquanto eu estava na prisão, um guarda me chamou e me agrediu muito. Quando eu voltei para o container, eu recebi muita paz. A paz e a alegria eram impressionantes. E eu comecei a rir e a gargalhar. Meus amigos de prisão ficaram confusos e me disseram: Ellen, o que é de errado com você? Não há motivos para rir? Eu respondi que não sabia por que eu ria, mas que simplesmente sentia paz dentro de mim. Conduzida à oração. O período em que estivemos na prisão foi realmente difícil, mas nós tínhamos paz e orávamos 6 vezes por dia. Acordávamos 3 vezes à noite e orávamos 3 vezes durante o dia. Fizemos isso todos os dias e noites durante toda a minha sentença. As circunstâncias nos conduziam à oração. Outras pessoas oravam por eles. Era uma situação tão difícil que, sem oração, não haveria nenhum modo de sobreviver. Eu estava ao lado de muitos cristãos que foram ajudados pela oração. Isso porque o que estávamos enfrentando era inacreditável. Mas sabíamos que outras pessoas oravam conosco. Eles foram abençoados. Havia outros presos conosco que não conheciam o Senhor. Eles estavam lá por diversas razões. Eles ficaram muito felizes ao nos ouvir cantar e orar e disseram que foram abençoados e foi uma experiência incrível. Depois de ser solta da prisão, Ellen recebeu asilo político na Europa. Após se recuperar, ela escreveu um livro sobre sua experiência e a injustiça na Eritreia. Ela continua a orar 6 vezes por dia por aqueles que permanecem presos. Ore por nossos irmãos e irmãs. Ore pela Eritreia.